Só o poder de Deus, Pai, Senhor. Meus irmãos, que abram as vossas Bíblias do livro de 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21. Os irmãos baixando, fazemos agradecimento, primeiramente, como faço costume, né? A Deus Pai, a Deus Filho, a Deus Espírito Santo, por essa oportunidade que Ele nos concede. Agradecer ao anjo da igreja, o pastor Raimundo Brandão, e a toda a igreja pela confiança, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21, versículo 2 e 3. 1 Reis, capítulo 21, versículo 2 e 3. Amém? Nos diz assim, 1 Reis, capítulo 21, versículo 2, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dai-me a tua vinha para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e gerarei por ela uma vinha melhor. Ou se parecer bem a teus olhos, dar-te-ei o valor em dinheiro. Porém Nabote disse a Acabe: guarde-me o Senhor, de que eu te dê a herança dos meus pais. Altíssimo Deus e eterno Pai, Pai nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, nesse momento, meu Deus, meu Pai, estamos diante da tua presença, do teu altar, da tua igreja, Senhor, para trazer a tua palavra, Senhor Deus. Meu Deus Todo-Poderoso, fala, Senhor Deus, aquilo, Senhor Deus, que nós precisamos ouvir, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir. Meu Deus, nesta noite, Senhor Deus, que a tua palavra seja plantada nos nossos corações como terra fértil, Senhor, e uns dê fruto de 30, outros de 70, outros de 100, conforme a tua vontade e teu querer. Tudo isso, meu Deus, meu Pai, nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Amados irmãos, nós estamos diante de uma palavra poderosa vinda da parte de Deus nesta noite. E nos últimos tempos, infelizmente, nós temos observado que não está sendo pregado o verdadeiro evangelho. O pastor Carlos sabe muito bem isso, a igreja sabe muito bem isso. Estou pregando o evangelho da prosperidade, o evangelho receba a tua casa, receba o teu carro, receba a tua conta recheada. Pessoas são pagos para mentir na frente do altar da casa de Deus, dizendo que recebeu milagres, maravilhas e prodígios, que estava devendo conta de bancos imensas e tudo mais, e de repente chegou lá, não devia nada. Eu sei que Deus faz, eu sei que Deus é poderoso, eu sei que Deus faz milagre, mas tem que estar com a vida, não dá para receber, não é de qualquer maneira. E infelizmente nós temos muitas campanhas aí, por aí afora, e não estão sendo pregado o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Mas a própria Deus, que eu louvo e agradeço a Deus pela Igreja Assembleia de Deus, porque é uma escola que aí tem, a igreja que tem culto de ensino nas quarta-feiras, culto de libertação nas sexta-feira, escola bíblica dominical nos domingos e culto da família hoje. E a escola bíblica dominical e o culto de ensino é onde nós aprendemos verdadeiramente a palavra de Deus. E eu estou aqui nesta noite exclusivamente e especialmente para pregar a palavra de Deus. Amados irmãos, a palavra de Deus que nos traga nesta noite nos conta a história de um homem por nome de Nabote. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que este homem por nome de Nabote, ele herdou uma herança dos seus pais. Nós sabemos, meus irmãos, que a herança dos pais, quem herda a herança dos pais é filho, não é parente, não é aderente, não, é filho que herda elas. E a Bíblia nos fala, meus irmãos, que este homem por nome de Nabote, ele perdeu seu pai, perdeu sua mãe, provavelmente não tinha irmão, provavelmente, como nós lemos a história dos textos sagrados, nós vamos entender que é um filho único. E ele herdou aquela herança do pai, aquela herança, aquela terrinha, aquela areazinha pequenininha. Mas ele tinha um amor tremendo. Quando nós falamos de herança, presbítero aí, eu me lembro muito bem, falando de herança, para vocês entenderem o que é uma herança, por menor que seja, ela
não se é pago por valor em dinheiro, porque ela não tem valor. Se você for comprar alguém que tem uma coisa de herança, um relógio de um pai, uma aliança de um pai, uma mãe, eles dizem, não, isso aqui não tem dinheiro, não tem preço, porque é herança do pai. Para vocês entenderem, a minha mãe, meu pai faleceu, tem 20 anos que eu perdi meu pai. A minha mãe, ela carrega na mão direita, na mão esquerda, a aliança dela, e na mão direita ela carrega a aliança do meu pai. Uma certa feita, pastor Raimundo Brandão, eu cheguei para minha mãe e disse, minha mãe, eu tenho 20 anos, eu vou casar, me dá essa aliança do meu pai, para que amanhã depois eu possa mandar derreter ela, que naquela época essa aliança era muito grossa, que eu possa derreter essa aliança do meu pai e eu fazer 2 alianças para mim ou para minha esposa. A minha mãe disse, meu filho, aqui essa é a lembrança do seu pai, essa herança e a lembrança do seu pai, não tem dinheiro, meu filho. Compre outra melhor, mas a minha eu não te dou. Para vocês entenderem o que é o valor de uma herança. Aí a Bíblia nos fala que este homem, por nome de Nabote, ele herdou a herança do seu pai, herdou um terreno, um lote, vamos dizer assim, um terreno, um lote ao lado da casa do rei. A Bíblia diz que aquele homem ele começou a plantar a vinha. A Bíblia nos relata que uma certa feita, o rei Acabe, ele estava no seu palácio e de repente quando ele olhou no seu palácio, ele observou Nabote caminhando naquela pequena vinha, alegre, sorridente, eu creio eu, cantando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. E Nabote não entendia porque dizia, como este homem tem essa pequena vinha e está nessa felicidade? Como este homem tem essa pequena vinha e está nessa alegria toda? O mundo não entende, quando as pessoas olham para mim, para você, para mim, por exemplo, e para você que mora também de aluguel, e diz como é que pode, que ele mora de aluguel, não tem carro, não tem dinheiro na conta, e é feliz e alegre. Era desse jeito que Acabe tinha olhado para Nabote e dito, como pode aquele homem, ele não tem dinheiro, ele não tem conta recheada, só tem esta pequena vinha e está nesta felicidade só. Aí ele disse, aí deve ter um segredo, eu vou fazer uma proposta. A Bíblia diz, meus irmãos, que Acabe ele se interessou pela vinha de Nabote. E ele vai ali, ele lança 3 propostas. A primeira proposta que ele vai, ele chama Nabote, vem até o meu palácio. A Bíblia diz que Nabote vai até o palácio real do rei Acabe. E quando ele chega no palácio, ele diz assim, ei, me dá a tua vinha, que está bem ao lado da minha casa. Aí ele responde e diz, longe de mim te dá a herança dos meus pais. Aí ele faz a segunda proposta, ele faz uma proposta melhor ainda, que nós sabemos que as propostas, a tentação do mundo, ela vem melhorando a cada dia. Se você tomar um vinho hoje gostoso, amanhã o mercado vai lançar um vinho melhor ainda para te atrair mais ainda ao pecado. Aí a Bíblia diz que agora Acabe diz assim, ei, se você não quer me dar a tua vinha, então vamos trocar por outra. Eu te darei outra vinha melhor. Isso mesmo que ele falou. Eu te darei outra vinha melhor que essa. Mas me dá essa. Troca comigo então, porque ela está ao lado da minha casa. Aí a Bíblia diz que ele disse assim, eu não troco a herança dos meus pais. Aí ele faz uma terceira proposta, tentadora, muito tentadora, e ele diz a mim, quanto custa esta vinha, que eu te pagarei todo o valor em dinheiro. Que proposta tentadora, uma proposta assustadora. Se alguém oferece um valor, uma trocar, ele não trocou, dar, ele não deu, mas uma proposta em valor em dinheiro, diz o valor que eu te pago. Aí a Bíblia diz, meus irmãos, que ele diz, longe de mim eu vendei a herança dos meus pais. Sabe o que eu quero te dizer nesta noite, meus irmãos? A palavra de Deus que eu vos trago nesta noite é que nós temos uma herança de Jesus, chamada salvação, coroa da vida, e muitas das vezes nós, como homens e mulheres de Deus, nós congregamos, cultuamos,
mas no meio da caminhada, por alguma coisa, alguma desavença, alguém até que olha para nós, algum irmão que olhou para nós de cara feia, não falou com nós dizemos: não vou mais à igreja, não vou mais congregar, não vou mais cultuar. Nós estamos trocando a herança do nosso pai, porque alguém olhou para nós de cara feia. E muitas das vezes as pessoas, eu sempre falo, eu estava falando até com o Jô, muitas das vezes as pessoas dizem: eu não vou mais congregar, eu não vou mais cultuar, porque quando o fulano de tal dirige, não me dá oportunidade, ele está me marcando, está me perseguindo. Deixa eu te dizer uma coisa nesta noite: para você adorar não precisa de microfone. Se você está dentro desse santuário, você já está tendo a oportunidade de adorar. Aí você diz: vou sair da igreja, eu não tenho oportunidade. O microfone é apenas um lugar de se expressar para alcançar mais pessoas. Não é um lugar de adorador. O microfone não faz você um adorador. O adorador, ele vem de casa dizendo: eu estou indo à casa do Senhor. É adorar, é adorar, é adorar. Não importa se o irmão olhou para mim cara feia, não importa se o irmão passou por mim, não me deu a paz do Senhor. Eu vou adorar, é adorar, é adorar, porque eu sei quem me deu a herança. Foi Jesus. Aleluia. Nós, igreja. Aí ele faz uma proposta, Tiago. Ele faz uma proposta, olha que proposta, ele diz assim: ei, me dá uma vinha, porque eu quero fazer uma horta no lado da minha casa. Agora aí você vai entender o que é que Deus vai falar nesta noite. O que é que Deus já está falando, melhor dizendo, o que é que Deus já está falando nesta noite. Ele diz: eu quero essa vinha para eu plantar uma horta. Irmãos, evangelista Alain, quando eu fui pesquisar, irmão, para vocês entenderem o que nós fomos juntos pregados pesquisando, nós buscamos o livro, concordamos, para nós entender o que o texto quer nos explicar, o que o texto quer nos mostrar. A Bíblia diz, quando nós entramos nas entrelinhas do texto, nós percebemos que ele diz: me dá tua vinha, que eu quero fazer uma horta. Uma horta, meu irmão, é onde nós plantamos hortaliça, alface, coentrinho, cebolinha. E essas plantas, elas não têm raízes profundas. Você vai entender. Você vai entender, eu vou chegar lá. Você vai entender. Essas plantas hortaliças, elas não têm raízes profundas. Aí ele diz assim, ó: me dá que eu quero plantar umas hortaliças. Eu fui pesquisar, já conheço a cara. A Bíblia, a ciência nos afirma, e é a grande verdade. Uma alface, a raiz de alface, evangelista, ela mede de 10 a 15 centímetros. Você imagine, de 10 a 15 centímetros. A raiz, ela não consegue nem chegar aqui no outro vidro, porque ela é pequenininha, ela não consegue chegar. Ela não tem raiz. E quando ela cresce no máximo 30 centímetros, e acaba e está dizendo: eu quero tirar a vinha, a planta que dá uva, que sai o suco de uva, que sai o vinho. Eu quero tirar essa raiz grande daí, grande, imensa, e plantar coisas rasas. Aí agora, presbítero, aí, quando eu fui olhar a profundidade, olha para cá para vocês entenderem. A profundidade, quando se planta um pé de uva, quando ele começa a crescer e descer, e ele vai crescendo para cima e vai crescendo para baixo. Aí, quando nós vamos entender, ela pode crescer até de 60 até 1 metro de profundidade, ou mais. Amém. Aí você começa a entender. Eu vou tirar uma planta que ela cresce 1 metro de profundidade, que é a vinha, que é a uva, que é a mesma vinheira, e vou plantar agora alface, hortaliça de 10
centímetros. Ele está dizendo: eu vou tirar a planta que tem raiz e vou colocar planta sem raiz. Aí imagina como vai sobreviver essa planta, como o crente vai sobreviver, como cristão que não tem raiz, ele vai sobreviver. É como diz aquela canção: só quem tem raiz suportar o que eu suportei, só quem tem raiz aguenta passar o que eu passei, aguenta chorar o que eu chorei. Tem que ter raiz, tem que ter raiz, tem que ter raiz. Crente sem raiz não aguenta vendaval, crente sem raiz não aguenta vento, crente sem raiz não aguenta tempestade, crente sem raiz não aguenta nada que venha de tribulação. Mas o crente que tem raiz, vem o vento, vem a tempestade, mas ele está de pé. Crente tem que ser igual palmeira. A ciência prova que a palmeira, vem o vento, vem a tempestade. Olha para cá para você entender. Vem o vento, vem a tempestade, a palmeira vira, toca suas folhas no chão. Quando passa a luta, o vento, a tempestade, ela volta e fica de pé. Assim mesmo é o crente que tem raiz, missionária Silvia. Ele não se abala quando ele vem para a igreja e não tem oportunidade. Ele não se abala quando alguém passa por ele e não dá paz do Senhor. Ele não se abala se alguém passar por ele e não olhar para ele. Porque ele tem raiz, e ele sabe que ele não pode perder a herança do seu Pai, que é a salvação, a coroa da vida eterna. Aí ele fala assim: me dá a tua vinha. Ele fala: não dou. Troca comigo por uma melhor. Proposta de Satanás. Troca comigo por uma melhor. Não troco. Diz o valor em dinheiro. Quantas pessoas têm se vendido? Quantos crentes, quantos homens de Deus, mulheres de Deus, que eram cheios da presença de Deus, cheios da unção, mas quando entra na polícia, vira corrupto e não tem mais unção, é só nada vazia. Prega, mas não há presença de Deus. Ora, mas Deus não cura, ora, mas Deus não liberta, prega, mas Deus não faz milagre, porque lata vazia, lata vazia, lata vazia. Quantos homens e mulheres de Deus têm se vendido, igreja? E quantas propostas nós temos recebido? Principalmente os jovens. Tu não aproveita a vida não, essa vida de crente não é nada. Sai nesse negócio de crente, você não namora, você não bebe, você não usa droga, você não vai na bailada, você é cafono, fica cafono, afunda cada dia mais suas raízes, mergulha cada dia mais a tua raiz na profundidade da terra, porque no grande dia tu vai receber a coroa da vida eterna. Jesus, uma certa feita, Jesus ele falando com seus discípulos, e ele diz: o homem e a mulher que ouve a minha palavra e põe em prática é como uma casa firmada sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, mas ela não se abala, ela fica de pé. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não põe em prática é como a casa construída na areia. Vem o vento, vem a tempestade e leva ela. Nós precisamos ter raiz, nós precisamos nos aprofundar mais, nós precisamos aprender mais, nós precisamos congregar mais, cultuar mais, nós precisamos jejuar mais. Como eu faço para ter raiz? Vem para a escola, culto de ensino na quarta-feira, que tua raiz vai crescendo. Na sexta-feira tu vem para o culto de libertação, tua raiz vai crescendo. No domingo tu vem para a escola bíblica dominical, tua raiz vai crescendo. E à noite tu vem para o culto da família, tua raiz vai crescendo, 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 crescendo.
quando vier o vento, a tempestade, as tribulações, as lutas, você vai conseguir entender e vai dizer: ei, Satanás, aqui não, só até aqui, tu vai ter ordem para parar o inimigo. Aleluia. Sabe por que Jesus, ele não orava na hora de... Isso é lindo demais. Sabe por que Jesus, ele não orava na hora de fazer os milagres? Era porque ele orava antes, era um vaso cheio do azeite. Aleluia. Era um vaso que já vinha cheio do azeite. Quando ele chegou naquele homem gadareno cheio de demônio, Jesus não orou. Quando ele avistou, ele já gritou: ei, Jesus de Nazaré, o que queres tu comigo? Porque o homem cheio da presença de Deus. E se nós queremos ser cheios da presença de Deus, quando nós saímos da igreja, infelizmente, nós focamos na televisão, focamos no celular, focamos no bate-papo e curtindo coisa que há e que bem dizer, e esquecemos de acrescentar a nossa raiz. Aí depois, quando vem as lutas e as enfermidades, eu vou orar. Não é assim não, igreja. Nós precisamos ter raiz. Nós precisamos ser crentes de verdade. Alguém fala assim: ah, não é mais tempo de brincar de ser crente. Nunca foi tempo de brincar de ser crente. Nunca foi tempo. E muitas das vezes nós, como homens e mulheres de Deus, nós fracassamos na caminhada porque nós não buscamos na oração, no jejum, na comunhão com Deus, na comunhão com a igreja, para que nossa raiz seja profunda cada dia mais. Jesus, ele foi tentado. Jesus também, ele foi tentado, sendo filho de Deus. A Bíblia nos relata, meus irmãos, que Jesus, ele estava ali, e aí o Espírito Santo de Deus conduz Jesus ao deserto. Jesus passou 40 dias e 40 noites de jejum, e o tentador veio tentar Jesus, Satanás, e ele viu e percebeu que Jesus estava com fome, claro, 40 dias e 40 noites. E ele chegou para Jesus e disse: tu não és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Jesus podia transformar, mas Jesus respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí a Bíblia diz que ele transporta Jesus para um lugar alto, pegado alto, e diz: tu não és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, que está escrito: a seus anjos da hora a ordem ao seu respeito, para te guardar e te livrar de todo mal. Jesus disse sim. Jesus respondeu para ele e disse que não ia fazer aquilo, não obedeceu a ordem de Satanás. Porque ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Nós somos crentes cristãos, por isso que a Bíblia diz que nós temos que vigiar e depois orar. Está rolando tiroteio na quadra de lá, eu sou crente, não, eu vou meter os peitos que eu sou crente. Não, vigia, foge, não tentarás o Senhor teu Deus, não tentarás o Senhor teu Deus. Se eu sou novo convertido, eu não aguento ver um copo de cerveja, um copo de cachaça, eu tenho que me afastar do bar, me afastar das mais amizades. Se eu não aguento ver um cigarro de normal ou um cigarro de maconha, eu tenho que fugir da mais amizade, fugir da aparência do mal. Aí não, eu vou tentar que eu sou cego. Não tentarás o Senhor teu Deus. Aí a Bíblia diz que agora ele transporta Jesus e mostra toda a riqueza do mundo, toda a glória desta terra: dinheiro, ouro, prata, mulheres, bebida, tudo que você imaginar e melhor. Ele disse assim: tudo isso te darei se prostrares e me adorar. Jesus vira para ele: para trás de mim, Satanás, só a Deus adorarás, só a Deus eu posso adorar. Aí a Bíblia diz que quando ele diz só a Deus eu posso adorar, a Bíblia diz que quando ele recua essas três ofertas de Satanás, a Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu e o alimentou. Jesus, sabe o que isso
vai acontecer comigo e contigo. Quando nós resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Quando nós resistimos ao diabo, ele vai fugir de nós. Aleluia. Mas nós devemos ter raiz. Aí a Bíblia diz que ele diz: não vendo, não troco, não empresto. A herança de meus pais. E nós, meus irmãos, muitas das vezes temos trocado a herança ganhada por qualquer coisa. Quantas pessoas que nós víamos há poucos dias na igreja, há pouco tempo, era crente, firmado na rocha, e você passa a estar no bar bebendo, aí ele diz: ah, troca Jesus por nada. Troca Jesus por um copo de cerveja. Tem pessoas trocando Jesus por uma fumaça de cigarro. Tem pessoas trocando Jesus por um momento de prazer sexual que vale de 3 a 5 segundos. Aí troca de 3 a 5 segundos de prazer sexual na prostituição ou no adultério e perde a vida eterna com Deus. Quando Acabe recebeu essas propostas, esses pedidos dizendo: me vende a herança, me dá essa vinha, ele disse: não dou. Então ele me vende, ele disse: não vendo. Troca por um melhor, ele disse: não troco. Longe de mim eu perder a herança dos meus pais. Longe de mim tal coisa. E nós estamos perdendo, muitos crentes estão perdendo a salvação pelo copo de bebida, pelo prazer sexual, pelo prazer de uma droga. Estão perdendo a salvação. Mas nesta noite eu venho aqui como um homem de Deus para te dizer: continua congregando, continua orando, continua vigiando, continua jejuando, porque tua raiz vai crescer, vai crescer, vai crescer para a glória de Deus. Eu vou concluir, que a hora não nos espera. A Bíblia diz lá em Apocalipse: eis que vem o Senhor, guarda o que tens, para ninguém roube a tua coroa. A coroa da salvação, essa coroa eterna, nós não devemos largar por nada, nós não devemos deixar por nada. Vem luta, vem prova, vem peleja, vem dificuldade, mas nós temos raiz. Vem o vento, vem a tempestade, mas nós continuamos de pé. Fique de pé nessa noite em nome de Jesus. É igual a palmeira. A palmeira, se a palmeira, tanto que ela cresce para cima, ela cresce para baixo. Se ela crescer 3 para cima, ela cresce 3 para baixo. Se ela crescer 4 para cima, cresce 4 para baixo. Ó Deus Todo-Poderoso, nesta noite, Senhor Deus, nós estamos diante da Tua presença, Senhor Deus, da Tua palavra poderosa, Senhor. Meu Deus, que nesta noite nós aprenda, Senhor Deus, nesta noite, a cada dia mais aumentar a raiz, Senhor Deus, em Ti. Que nós possamos, Senhor Deus, ser crentes, Senhor Deus, hoje melhor que ontem. Que nós possamos ser crentes amanhã melhor que hoje. Que nós possamos fazer a diferença onde chegar. Que nós possamos pregar a Tua palavra com ousadia, com autoridade, com unção, com revelação. Que nós possamos, Pai, aprender cada dia mais de Ti. Que nós, Senhor Deus, deixamos de ser crente menino. Que quando nós decidimos abrirmos a igreja, nós entendemos que nós viemos para adorar, viemos para te cultuar, viemos para aprender mais de Ti. Independente se eu tiver oportunidade com o microfone ou não, eu estou na casa do Senhor, é para adorar, é para adorar, é para adorar. Que nós possamos, Senhor Deus, ter cada dia mais raiz. Meu Deus, Deus, aumenta a nossa raiz cada dia mais na Tua presença. Meu Deus, continua nos ajudando, nos dando graça, nos dando força, nos dando ânimo, nos dando vigor, para que nós possamos, Senhor Deus, ser como na rocha, Senhor Deus, como vinha as propostas tentadoras do mundo, nós dizer: aqui não, a minha vida eu não vendo, eu não troco, eu não empresto, a minha família eu não vendo, eu não troco, eu não empresto, o meu casamento eu não vendo, eu não troco, eu não empresto, a minha igreja eu não vendo, eu não troco, eu não empresto, a minha salvação eu não vendo.
nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, irmão, nós estamos concluindo. Que Deus abençoe poderosamente o evangelista. Graças a Deus, a aviso da semana já foram dados, né? Na quarta-feira nós convidamos toda a igreja. Estaremos trazendo uma palavra para a igreja. E os trabalhos normais, quinta-feira nós estaremos às 8 horas da manhã na oração. Essa semana a gente não veio porque teve que fazer uns exames, uma bateria de rotina, tanto eu quanto a Silvia. Mas quinta-feira, em nome de Jesus, nós estaremos aqui. E no sábado pela manhã, consagração. Amém? Graças a Deus. Vamos continuar orando uns pelos outros, né? E a minha netinha está internada. Não é nada grave, é saturação, ela é debilitada, né? Mas eu quero que a igreja continue orando por ela. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus. Levante a sua mão. Vamos orar pela família, pelas famílias da semana. E a semana estaremos orando em prol da ceia do Senhor. O Senhor nos dá uma ceia abençoada, né? Todos nós estaremos ceando com alegria, né? E estar na casa do Senhor é uma bênção. Amém? Nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pelo culto de adoração e a tua presença no nosso meio. Muito obrigado, porque o Senhor tem sido conosco. Abençoa poderosamente as famílias, as pessoas, lares. Pai, que nessa semana o Senhor continue abençoando, nos dando uma semana de ricas bênçãos, de grandes vitórias. Que o Senhor essa semana possa, Senhor amado, curar, possa salvar, batizar, renovar, operar maravilhas, Senhor, nas vidas. Meu Deus, também dá saúde àquele que não tem, Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus, nós pedimos abençoa de uma forma especial cada um de nós. Ao retorno, nosso laço nos guarda, nos dá uma noite de paz e o sono dos justos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e com o povo de Deus em toda parte, não somente hoje, mas eternamente. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada. Amém.